Vamos aprender? E, de novo, não quero que vocês esqueçam o que vocês aprenderam. Faixa preta, vamos lá, completa no chat. Faixa preta escolhe comprometimento. Para escolher comprometimento, vai escrevendo no chat, porque isso vai ajudar você a frisar. Para você estar constantemente escolhendo comprometimento, você tem que ligar o chega de desculpas. Sempre lembra do porquê que você está fazendo isso, da sua visão. Sempre lembra, você fez esse exercício. Uma vez que você fez isso, tudo começa com o planejamento, não é começa com Roma. Não é começa com planejamento. Primeiro você bota as suas pedras. Depois a vida acontece. Se você não botar suas pedras agora, não vai ter Roma que te salve. Não vai ter análise de faixa preta que salve, porque você vai lançar menos. Então, assim, tudo começa com planejamento. Não começa com Roma. Mas, uma vez que você tem um planejamento e aí você tem a data, você vai para Roma. Como é que você deixa Roma melhor? Você vai tentar fazer ela deixar mais destino, mais simples e mais atrativo. E aí você pode até ver algumas das análises que eu fiz de Roma, ao vivo. Mas tudo se resume a DSA. Mas uma coisa que é muito importante é o que eu vou falar agora. No próximo passo, depois que você já planejou, botou as 5 pedras, pelo menos 5 pedras em 2021. E depois que você começar a ter a sua melhor Roma candidata no momento, não é a Roma perfeita, é a melhor Roma candidata, você vai partir para uma próxima fase, que é conteúdo. Ajustes de conteúdo que provocam saltos de faturamento nos seus lançamentos. Vamos lá. Nos insiders, o tempo inteiro a gente consegue ver problemas. E o primeiro problema que a gente vê neles, que roubam o faturamento deles, quando eles não são faixa preta, os faixas branquinhas, que são faixa marrom, faixa adolescente ali, ele tem um problema, eu falo, o conteúdo dele é pouco frequente. Vamos dar uma olhada? Olha só, dá uma olhada nesse caso, da Carmen, Vera e do Carlos Campo. O nicho é gestão de equipe. Olha só o que eles têm. Eles têm, nessa análise, um raiz antes da análise. Então, o que é um raiz? É um conteúdo maior. Então, olha só. De janeiro a fevereiro, em um mês, eles têm quantos raízes? Um raiz. Vamos ver o que o analista falou na hora. E vamos lá. Será que a gente consegue dobrar a raiz? Mas olha só. Antes disso. Você tem uma frase do Gary Vee que acaba impactando a gente, que é não crie conteúdo, documente. Tá? E muitas vezes as pessoas elas têm um ritmo de produção de conteúdo raiz porque ela está criando conteúdo, ao invés de documentar conteúdo. Veja só, você já tem 40 alunos do online, você já tem uma vasta trajetória aí na forma física. E você continua com a empresa no mundo físico. Quer dizer, você está produzindo muito conteúdo raiz que você simplesmente não está documentando. Tá? Então, você pode eventualmente criar um processo de documentar o seu trabalho. Muito louco, né? O trabalho da gente, geralmente, é transmitir conhecimento. E quando a gente está transmitindo conhecimento 1 a 1, por exemplo, eu no 747 ou você no seu negócio, é um conteúdo riquíssimo. Quantos de vocês não gostariam de ver todas as análises de lançamento que eu faço? Ou eu respondendo perguntas? E eu, por exemplo, produzo isso quase todo dia. Você pode produzir com clientes, você pode produzir aleatoriamente como eu faço, ou você pode chamar clientes. Mas isso aumenta drasticamente a sua capacidade de produzir conteúdo sem ter que preparar. Você só precisa ser você. Então, assim, seja por documentação ou criação, frequência é muito importante. Você não vai chegar é mais raro você chegar à faixa preta do zero, sem você criar frequência. Então, ela saiu de um raiz por mês para, dá uma olhada, 13 raízes em um mês. Olha que interessante. De 0 para 13. Como? Documentando. E raiz, conteúdos densos.
Isso tem resultado? Érico, dá trabalho, mas dá resultado também. Vamos ver o resultado? Olha só, ela era uma faixa verde, primeiro grau. Então vamos lembrar aqui, eu não expliquei as faixas. Faixa branca, quem nunca lançou. Faixa azul, ele fez um lançamento de semente. Ajuda de segundo grau fez uma venda no semente. O faixa verde, ele fez uma venda no interno, primeiro grau. O segundo grau vinha com 30 mil. Então ela era faixa verde, primeiro grau. Eu sei que é difícil vocês lembrarem os graus, mas uma hora vocês vão sacar. Ela veio de um lançamento de menos de 30 mil, logo faixa verde, primeiro grau, para... Opa! 2, 6 em 7. E um faturamento de 368.334 no ano. E, claro, não é sempre só uma coisa que leva a isso, repito toda vez, mas essa é uma variável que grita muito. E tem gente que fala que tem frequência. Eu tirei a dúvida no VIP, agora um casal, Érico, e aí, você tem... Isso é o caso mais clássico. Se eu ganhasse R$1 cada vez que eu pegasse uma dessas pessoas no pulo, eu ia ficar mais milionário ainda. Porque é o seguinte, a pessoa fala, Érico, meu Deus, eu faço lançamento de semente. Eu falei, eu faço conteúdo, eu faço raiz todo dia, Érico. Eu faço, mas meus lançamentos não crescem. E eu falo, que desgraça, não é possível, será que faz mesmo? Aí no 747, ou no ensaio, ou na análise, eu falei, tudo bem, você faz, vamos dar uma olhada, o que tem de tão errado? Qual que é o seu canal do YouTube? Eu abro, não tem nada lá. Igual esse cara, mas eu faço no Instagram. Não, gente, você não escolhe onde você faz em todas as 3 mídias. Face, YouTube e Instagram. E aquela que falou, eu faço, mas eu não posto. Eu falei, porra, você tá de sacanagem comigo, né? Não, você tá brincando comigo, você tá rindo do meu cabelo, né? Não. Então, assim, o que eu quero dizer não é ficar bravo, não. É só dizer para vocês que as pessoas que acham que fazem, quando eu vou verificar, não estão fazendo. Então, se você acha que faz na sua vidinha, na sua Viajolândia, pergunta, se o Érico entrar na minha conta agora, ele vai ver eu fazendo? Tem uma que faz, eu entro na conta, ela falou assim, Érico, mas essa semana meu cachorro ficou doente. Eu falei, nossa, que louco, né? Essa semana. É incrível. Então tem que fazer mesmo, gente. Frequência vai causar esse tipo de... Ele tem a chance de melhorar e causar esse tipo de salto. Olha só, Daniela Braga e Pedro Faria, nicho lettering. 6 raízes por semana. Por semana? Não. Eles fizeram 6 raízes em 2019 inteiro. Essa análise foi feita pelo Thiagão. Principalmente conteúdo raiz, sacou? Porque no raiz que a pessoa saca que você é expert, que você é diferente de tudo que tem no mercado e tal. Me explica, como é que funciona? Você é mais focado em quê? Ele é mais focado em quê? O Rafael é o artista, basicamente, assim, a grosso modo o Rafael é o artista e eu sou a empreendedora, vamos dizer assim. Mas não existe essa diferença tão clara, mas existe, entendeu? Saquei, mas você faz arte também ou não? Sim, também. Os dois ensinam, os dois fazem mais. Entendi. Os dois, mas existe essa identidade, às vezes, com o casal, existe a identidade com a mulher, existe a identidade... vocês são casados? Sim. Entendi, saquei. Cara, e... E a partir de agora, assim, desse ano pra cá, a gente começou um pouco a fazer um pouco mais de conteúdo, um sozinho, o outro, né, separados. Pois é, isso que eu ia falar. Fica ainda mais fácil para vocês gerarem 4 raízes por semana, sacou? E 14 Nutellas. Porque cada um pode trabalhar com 2 vídeos por semana, ou tipo, pelo menos você ele sozinho e os 2 juntos. Porque às vezes a galera deve curtir também, vocês 2 juntos, sei lá o quê. É incrível, né? Parece simples, né? Parece uma diquinha boba, um faixa preta falando, tu deve fazer. Inclusive, as análises com o Thiago é sempre mais fofinha. O Érico tem uma pegada um pouco mais enérgica. O Gui está sempre feliz. Se o Gui fosse os 7 anões, ele seria o feliz. A gente costuma dizer que o Gui, ele fica triste, ele fica feliz. Ele está sempre sorrindo. Não sei se vocês vão sacar. Eu quero ver uma vez que vocês vão pegar o Gui aqui no palco, que ele não vai estar feliz. Dos 7 anões, ele é o feliz, definitivamente. O Thiago, eu não sei qual que é o dos 7 anões. O Thiago é muito light. Ele é muito
Liminha, você começa a análise, e aí você começa, já tá zen, você termina a análise meditando. Mas, no final das contas, é o mesmo conteúdo. É importante, gente. É importante frequência. E vamos ver se é importante mesmo? Vamos ver no resultado? Porque, antigamente, qualquer pessoa fala teoria, mas, espera aí, e o resultado? Melhorou? Vamos ver. Olha só, de 6 raízes no ano, eles passaram para 8 raízes no mês seguinte da análise. Então, a Dani, eles implementaram, o casal implementou. Que legal. E aí? Olha só, de um lançamento, então até então, antes dessa parada, de 149.398, esse era, se não me engano, o maior lançamento, isso é um faixa marrom de primeiro grau. O que é um faixa marrom de primeiro grau? Acabou de fazer o primeiro 6 em 7. Primeira vez que ele faz um 6 em 7. Ela foi para, esse casal foi para... Opa! 2 lançamentos de mais de 300 mil e 1.242.338 faturado no ano. Isso significa uma faixa preta de terceiro grau. O terceiro grau está na porta da faixa preta. Perdão, uma faixa marrom de terceiro grau. O terceiro grau, ele está na porta da faixa preta. É o insider que fatura 1 milhão por ano. Ou faturou 1 milhão no ano passado. Então, passou. E aí? Eles, já viu aquela coisa? Eles riram de mim... acontece, eles riram de mim quando eu falei que frequência era importante. Mas quando viram o resultado, quem ri por último? Quem ri por último? Então eu pergunto, será que você está fazendo a sua parte em relação ao conteúdo? Porque isso faz a diferença. De novo, não é só isso, mas isso faz muita diferença. O dia que você for fazer uma análise, não vai escapar do faixa preta, porque o faixa preta sabe disso. Vamos lá, vamos olhar mais um caso aqui. Alicia Ayala, nicho de desenvolvimento pessoal. A gente está pegando nichos diferentes para vocês entenderem que não é um nicho. Vamos ver? Qual que é a situação dela? 8 raízes no mês anterior da análise com headlines pouco chamativas. Olha que interessante. O que é uma headline pouco chamativa? Tem até um exemplo aqui, ó. Dr. Sérgio Felipe ao vivo, essa é a headline dela. Unispírito, palestra 6. O que é chamativo? Olha que interessante. Saiba escolher. Legal, hein? Superação. Não sei, vamos lá. Vamos ver o que a análise saiu. E, nossa, essa é a análise das meninas do sítio. Vanessa e Vânia. Vanessa e Vânia são faixas pretas formadas no Insider, né? Elas fizeram a faixa preta em 1 ano, elas vieram do sítio, literalmente, até os 18 anos moravam no sítio, lá no interior de São Paulo. E essas meninas são caveira. Inclusive, as análises delas são fantásticas. Então, e elas são, apesar de vir do sítio, a gente brinca que elas vêm do sítio, brinca mesmo carinhosamente, elas são faca na caveira. O que elas falam é direto ao ponto. Vamos lá. Faixa preta formada na casa também, dando feedback na Alicia. Que agora você começou a impulsionar, mas não foi o suficiente para esse lançamento ser maior do que o anterior, né? Então, o que eu enxergo aqui? A necessidade urgente de postagem de conteúdo, para você ter uma lista, um público aquecido para você vender no próximo lançamento, né? Primeira coisa. Você quer chegar no 6 em 7? 2 raízes e 7 Nutellas. Você quer fazer o jogo do 7 em 7? Esse conteúdo precisa dobrar. Ora, é ver se o seu conteúdo está alinhado com a sua promessa. Ó, só para você... eu não sei o que tem aqui dentro, né? Porque eu não assisti ainda. Qual é o benefício da pessoa reinventar o trabalho dela? Que ela só vai entrar num vídeo se ela vê um benefício muito grande, algo que ela queira muito, ou uma dor muito grande. É louco, né? Então ela sofria por falta de conteúdo, e os conteúdos não apresentavam nenhum benefício nem dor. Ao vivo, doutor, sei lá o quê. Qual é o benefício? Então, a Vânia ressalta isso. Vamos ver como é que vira depois dessa análise. Olha só. 30 raízes já no mês da análise. 30 raízes já no meio da análise. Você segue ele e os raízes bem focados mais ou no benefício ou nas dores do avatar e chegar a Roma.
Isso, a gente vai falar sobre isso um pouco mais certo, mas frequência é importante, gente. E aí, Alicia? Alicia, de um lançamento de 67 mil, que era um lançamento maior, opa! Para 168 mil e 3,4 milhões faturados no ano. Repito, eles riem de mim quando eu falo que frequência é importante. Os faixa branca riem de mim. Mas quando eu mostro o resultado, quem ri por último? Pergunto a vocês. E a Vanessa e a Vânia estão aí também, se vocês virem, elas estão aí. Se vocês reconhecerem a carinha delas, dá um alô aí, Vanessa. Quem estiver na sua sala vai sacar. Aê, as duas, diretamente do sítio. Vocês estão no sítio hoje? Disse sim aqui. Não, não está no sítio, né? Eu sempre imagino que elas saem do sítio. A gente fez até um vídeo com elas uma vez. Mas enfim, gente, isso é importante, tá? Eu repito isso para vocês, porque esses 3 milhões foi para a Alicia, não foi para mim. Mas dá uma dor no coração eu repetir isso e isso ser o que está faltando, parando para você. Então, frequência é importante. Problema número 2 é um conteúdo desalinhado com Roma, que a Vânia já falou. O que é o seguinte? O conteúdo, Roma chama Roma porque todas as estradas têm que levar a Roma, inclusive todos os conteúdos. Todos os conteúdos têm que levar a Roma. Porque se você, no final, no seu lançamento, for vender Roma, é bom você atrair pessoas que estejam interessadas em Roma. E para atrair pessoas que estão interessadas em Roma, você tem que fazer um conteúdo que leve a Roma. É um atalho de Roma, é um obstáculo a Roma, mas tem que levar a Roma. E algumas pessoas viajam na parada. Espero que as pessoas entram na Viajolândia, a cabeça delas, e falam conteúdo sobre tudo. Faz sobre Paris, faz sobre Londres, faz sobre o Rio de Janeiro, faz sobre o raio que o parta, mas não faz sobre Roma. A pergunta que você vai me fazer, e eu estou exaltado aqui, né? Porque é importante, tá, gente? Eu falo isso de uma maneira didática para incentivar, não é porque eu fico exaltado, não. É importante que fixe para você. Seu conteúdo que leva a Roma atrai pessoas que estão interessadas em Roma. É um filtro para a sua audiência. Não é só a quantidade de pessoas que importa, e sim a qualidade. Vamos pegar grandes faixas pretas desse ano que cometeram esse mesmo erro. Então, se você está cometendo esse erro, é curável. Curável no sentido de é consertável. As pessoas que vão na faixa preta também cometem esse erro. Vamos lá, o Lander e a Fernanda, nicho de ensinar bolo caseiro. Eles são lá de Rondônia. Ensina a fazer bolo caseiro. Vamos ver lá? Olha só. A Roma dela é ensinar ganhar dinheiro vendendo bolo. Sei exatamente quanto ganha, acho que é 5 mil. Essa é a Roma dela. E o conteúdo dela é como extrair o suco da laranja e do limão. E aí vamos ver o que a Vânia fala sobre isso. Então, Roma é ganhar dinheiro com bolo, fazer bolo para vender. E o conteúdo dela é como extrair o suco do limão. Vamos ver o que a nossa amiga do sítio fala. O que eu achei falta lá? Não tem nenhum conteúdo que fale disso daqui lá. Isso é a promessa, não é? Uhum. O conteúdo tem que estar alinhado com a promessa. Por exemplo, gente, você nunca vai conseguir vender um bolo se o seu bolo estiver empanturrado. Empanturrado, como é que você fala? Batumado. Batumado. Você entende que isso aqui vai atrapalhar você de vender esse bolo? Entendeu? Sempre levando para a promessa. Por quê? Porque senão ela nunca vai conseguir faturar 4 mil reais por mês fazendo bolo. Se ela tiver um bolo empantumado, sei lá como que você fala aí. Então, o conteúdo é essencial que o conteúdo esteja alinhado. Porque senão você sabe quem que você vai atrair aqui? Só quem quer fazer bolo bom. Exato. Então, assim, quais são as dores dessas pessoas? Então, querer vender, não saber como é que faz para pôr preço, não saber como é que divulga, não saber como é que faz para fazer, entendeu? Aí você tem que falar disso. E quando você for mostrar uma receita, você tem que ter, essa receita vai me levar a Roma. Gente, quando você vai vender um bolo, né, tipo isso, você tem que escolher tal ingrediente,
você tem que fazer dessa forma, daquela outra forma, porque assim você vai economizar tempo e dinheiro, seu bolo você vai ter mais lucro com ele, sabe? Você tá falando com quem vai vir a comprar seu curso. Incrível, né? Olha que engraçado. Fazendo dessa forma, vocês estão fazendo 6 em 7. Imagina a hora que você alinhar esse conteúdo para quem é realmente o curso. Nossa, isso é clássico, né? Então, o conteúdo anterior, vamos dar uma olhada de novo. Deixa eu conseguir voltar. Como extrair o suco do limão, laranja do limão? Sei lá, minha esposa, se ela quiser fazer bolo, não para vender, mas se ela quiser fazer bolo, esse conteúdo vai atrair minha esposa. Mas minha esposa, até onde eu sei, não está interessada em fazer bolo para vender. Não por enquanto, não que eu saiba. Então você está traindo a pessoa errada. Esse conteúdo não leva a Roma. Porque a Roma dela, se você ler aqui, ó, é faturar mais. Eu estou lendo aqui, isso aqui é um debriefing clássico do Insider, né? Todo Insider posta um debriefing. Então você vê quanto faturou, quanto captou no CPL1, quanto captou no CPL2, quanto investiu em captação. A gente analisa cada coisa. Não é superficial, não. Olha só. O que ele me deu? Me deu o link, falou qual era o ticket, falou quantas vendas fez, que tipo de lançamento, lista de lançamento de 29.200, uma lista total de 48.000, lista de comparecimento. No CPL1 foi 16.000, no CPL2 foi 5.000, no CPL3 foi 5.000, no vídeo de vendas foi 14.000, um faturamento de 138.000. E estava desalinhado com Roma. Então, o que acontece? A Vânia falou assim, uai, lá do sítio, diretamente do sítio, essas meninas do sítio, falou assim, uai. Ela não falou uai, não, porque ela não fala uai. Mas ela falou alguma coisa do tipo, cara, se você já está fazendo 138.000, vamos alinhar esse conteúdo para ver o que acontece? E aí, vamos ver o que acontece? Deixa eu ver se a gente vê. Opa! Agora ela alinha o conteúdo dela. Opa! Não é como extrair o suco, não é como untar arroz, não é como untar a forma, não é quanto para fazer o bolo não ficar pesado. Agora o conteúdo é alinhado com Roma. 10 passos para você começar a vender seus bolos. Vender seus bolos traz dinheiro, então, se você sabe vender bolos, você vai conseguir. É um atalho para Roma, para ganhar dinheiro com Roma. Opa! E aí o Lander, sem camisa, mesmo assim, direto da praia, óculos escuros, sai de uma faixa marrom de primeiro grau, 138.553 para... Opa, lançamentos de olha o número, R$686.000. E no ano, até quando a gente fez esse slide, né, porque isso vai faturando, eles não param de lançar, 2,6 milhões! Eles riram, os faixa branca ri de mim quando eu falo que é para anunciar, mas quando eu mostro o resultado, imagina a minha situação. Por que eu fico exaltado desse jeito? Por que tem vontade de gritar? Porque eu vejo os números. E me dá uma dor no coração você deixar de ganhar isso por bobeira. É dor mesmo, dói em mim. Porque eu vi. Eu tenho acesso aos dados, você não tem. Então, Roma, gente, alinhado é muito importante. Viraram faixa preta. O mais legal é que eles têm uma história incrível. A gente vai saber um pouco mais dessa história. E eles fazem isso lá do interior de Rondônia. Não é nem... É Rondônia e do interior de Rondônia. Está lá do interior de Rondônia. Às vezes são pequenos ajustes. E grava esses 2 nomes, vocês vão escutar um pouco mais dele, principalmente amanhã. Se a gente tem mais a aprender com eles. Muito mais a aprender com eles. Então vamos lá, Patrícia Golpian, a gente falou da Patrícia, lembra? Foi aquela que eu dei aquela geral na Roma dela, no primeiro encontro do Insider, se não me engano, nicho carreira corporativa. Vamos lá, você sabe qual game que está jogando na sua... vamos dar uma olhada no conteúdo dela, né? Você sabe qual game que está jogando na empresa e, coincidentemente, a gente tem uma análise da Vânia do Sítio, novamente. Vamos ver o que a Vânia vai falar. Você sabe qual é o game que está jogando a sua empresa? Então não tem nada a ver com a dor dela isso. Qual é a dor dela? Você vai isso. Perfeito. Entendeu a lógica? Ser mais simples, né? Mais direto. A dor dela tem que estar na headline. Porque senão ela não vai abrir seu vídeo. Aqui, né? Uhum. Foi assim que eu destravei minha comunicação. Tá, qual que é o benefício dela destravar a comunicação? Benefício? O benefício é que se você não consegue se comunicar, você não vai crescer, você não tem espaço na empresa. Ninguém promove alguém que não fala.
Entendeu? Olha isso daí que você acabou de falar. Ninguém promove quem não fala. Assista esse vídeo. Você está entendendo qual que é a diferença? Sim, tô. É a mesma coisa com um nome diferente. Ela vai abrir seu vídeo se aquilo for uma ambição dela, ela quer muito aquilo, ou uma dor. Só dessa forma que ela vai abrir seu vídeo. Se você estiver falando da dor dela ou da ambição dela. Então a gente precisa ver o quê? O alinhamento entre o conteúdo, promessa e curso. Então, o que eu estou falando no meu conteúdo gratuito, eu estou entregando valor alinhado com a minha promessa? Que automaticamente, quando a pessoa vai para o meu lançamento, ela já vai, não com consciência zero mais, mas sim com um nível de consciência onde ela entende o valor do meu produto? Faz sentido o que eu estou falando, Patrícia? Ai, sim. Vamos lá, vamos ver como é que ficou depois? É engraçado isso, né? Vamos lá. Opa, daquela parada que ninguém entendia, vamos lá. Essa é a comunicação corporativa que promove. Olha a palavra mágica. A palavra mágica da pessoa dela era ganhar 35 mil ao ser promovida. Olha que interessante. Se tem medo de ser demitida, veja esse vídeo agora. Ser demitido é um obstáculo. Ninguém é promovido se não é demitido. Até hoje. Até hoje eu não vi um demitido promovido. Por exemplo, tem como ser promovido no meio da crise? Olha de novo ela usando a palavra mágica que tem a ver com Roma dela. E ela só atrai quem quer ser. Estão entendendo? É de bem diferente. Então, conteúdo mais alinhado com Roma. E a gente sabe muito bem que a Patrícia foi de faixa verde. Primeiro grau, isso é lançamento de menos de 30 mil, isso é, no caso dela, 12 mil. Claro, para 30 mil depois, eventualmente para o 6 em 7, virando faixa marrom. Ainda está na jornada dela, que é muito massa. Luciano Dávila, aviação. Olha os nichos, muito louco, né? Essa aviação. O Luciano tem, o nicho dele é comissário de voo. Vamos ver aí, ó. Aqui a gente já vai direto no feedback. Esse feedback foi feito por Gustavo Vanassi, também outro faixa preta, criado no Insider. Não todos os faixas pretas, quase todos os faixas pretas são prata da casa, né? Alguns faixas pretas já eram faixas pretas antes, mas é menos de, talvez, 1%. Né? Então, o Vanassi começou com a gente, virou faixa preta e agora ele está analisando. Vamos lá, vamos ver o que ele analisa com o Luciano. Aqui também, tu tem que melhorar essa tua capa aqui do teu Facebook, tem que dizer o que é, cara, entendeu? Mentor Luciano, ajudo você a construir uma carreira na aviação. Dicas e vídeos toda semana, entendeu? Tipo, siga aí, sabe? Tu tem que deixar claro quem que é o Mentor Luciano, o que ele faz. É isso aqui, ó, muita clareza. Eu te ajudo a construir a carreira como comissário de voo. Ó, dá para melhorar bastante teus thumbs, né? Lembrando que o thumb no YouTube tem que estar com a fonte grande, cara. Tem que ser grande, para o cara poder ver quando é o vídeo recomendado, para a pessoa poder vir e descobrir o teu vídeo. Se as pessoas não te descobrirem, teu canal cresce pouco. Então, tu tá com os thumbs aqui, ó, tu tem vídeos até sem thumb, tá vendo? O thumb tu pode fazer ele posteriormente, colocar... Eu sei que é bastante coisa pro cara fazer sozinho, entendeu, Luciano? Mas isso aqui é uma coisa que se tu tem um template pronto lá no canva.com, cara, e tu bota lá, só vai trocando a foto e o texto, cara, tu consegue fazer. Lembrando que a headline é para ser provocativa, pro cara clicar e dar play. O título é que tem que ser encontrável, que aí é o que a galera pesquisa que tem que cair nele. Então até tá certo aqui, né? Não precisa ser exatamente igual a headline aqui com o thumb embaixo. A headline tem que ser provocativa pro cara querer clicar. E o título tem que ser algo encontrável pelo campo de pesquisa. Então, tu precisa trabalhar com isso para que o teu conteúdo seja distribuído, né? Tanto aqui no YouTube, como no Facebook, como no Instagram, e ele seja atraente e aderente com a promessa de transformação do teu produto, tá? Então, sem tu fazer isso, cara, sem os 2 raízes e 7 Nutelas e o conteúdo alinhado, teu lançamento não cresce, tá? É incrível. E o Luciano ainda colocou uma foto da Varig na capa dele. Meu Deus, da Varig. Oh, não Varig. Vamos lá. Vamos ver o resultado disso? Olha só que diferença. Ó, tá claro agora. Tudo tá levando a Roma. Até a capa dele leva a Roma. Tudo leva a Roma. Olha só. Os conteúdos diferentes. Apresente isso na seleção de comissário de voo para ser aprovado. Tá levando a Roma também. É um atalho. Isso remete a alguma coisa que ele vai dar. Um hackzinho, uma dica. Tá levando a Roma. E olha só. Luciano Dávila vai ao 6 em 7. R$100 mil.
100.513 nesse lançamento, né? Ótimo. Gente, deixa eu reclamar. Essa figura é uma analogia muito importante. Resume tudo. Resume tudo. Olha só. Se o barco estiver na direção errada, não vai resolver seu problema. Então tem que estar alinhado. Para onde que o barco tem que estar apontando? Digita aí no chat. Para onde que o barco tem que estar apontando? Digita aí no chat. Para Roma. O barco tem que ir para Roma. Agora, se você não tiver frequência, um barco com um remador chega a Roma mais rápido, é eficiente, é. Então, o que você quer aqui? Você quer um barco apontando para Roma. Não adianta ter frequência sem apontar para a sua Roma. Qual é a Roma, Érico? Mas a melhor Roma que você tem no momento. Porque Roma é igual ao marido, não tem perfeito. Tem o que você tem. Só que a frequência também é importante. Não adianta apontar para Roma e ter um remador. Você tem que ter vários remadores. Então, pega o seu celular e tira uma foto dessa foto. Pega o seu celular e tira uma foto dessa foto. Porque essa foto resume. E toda vez que você estiver fazendo conteúdo, eu quero que você imprima essa foto e lembra. O meu conteúdo leva a Roma, frequência é importante. O Érico falou. Frequência é importante. Essa foto é uma metáfora importante para você ter. É as duas coisas, não é um ou outro. Não é um em detrimento do outro. É os dois. Vamos lá. O que mais? Tem mais problema? Sim. Tem muita gente que fala que não sabe qual tema falar. Érico, eu não sei qual tema falar. E aqui, a solução para isso é você entender que quando você está produzindo conteúdo, existem dois chapéus que você pode colocar. O chapéu, isso é, assumir no papel, é uma metáfora, de lançador, ou um chapéu de expert. Qual que é a diferença, Érico? A função do expert é entregar o resultado para quem está comprometido. Então escreve. O que é a função do expert? Estou te dando clareza, escreve. A função do expert é entregar o resultado para quem está comprometido. A função do lançador é causar comprometimento. A função do lançador é causar comprometimento. Não tem como o cara casar sem pisar no altar. Casar sem casar não funciona. Casar sem casar não funciona. A função do lançador é fazer o cara casar. Uma vez que ele está casado, aí ele veste o chapéu do expert e leva ele para Roma. Então a função do lançador é fazer ele comprar o ticket para ir para Roma. Fazer de uma maneira, envolver ele na ideia. Mas a função do lançador não é levar ele para Roma. Quem leva ele para Roma é o expert. O expert leva a Roma. E não confunda as duas coisas. Porque namorar não é casar. Quem namorou sabe que tem coisa que você faz no namoro, mas você não faz no casamento. Tem coisa que você faz no casamento, né, moçada? Mas você não faz no namoro. Porque tem razões diferentes. E casamento não é namoro. Nem namoro é casamento. Um leva o outro. O nível de profundidade de relacionamento no casamento é muito maior que o namoro. O namoro nunca vai chegar naquele nível. Mas sem o namoro não tem casamento. Na maioria das vezes, tá? Antigamente tinha, né? A minha avó talvez tinha. Mas hoje em dia a gente namora. Então, o lançador é um namorador. Ele dá conteúdo. Ele leva as coisas, mas ele leva com a intenção de causar comprometimento. Então, o lançador, quer dizer, o casal se encontra antes de casar, eles vão lá, eles trocam ideia, eles têm um bom tempo. Mas se ele está interessado em casar, ele fala, eu estou fazendo esse namoro aqui porque eu estou interessado em casar. Então, o lançador. Então, o que isso é na prática, gente? O lançador está o tempo inteiro falando que existe uma Roma, O lançador, ele sai da boca dele, Roma. O lançador fala assim, ó, tem um lugar que chama Roma. E esse lugar aqui é legal, muito massa. É atrativo. E eu sou o cara, eu conheço um cara que é expert, às vezes é a mesma pessoa, que pode te levar daqui para Roma. Eu conheço um cara que pode te levar daqui para Roma. Duvida? E ele publica
vários pedaços dessa trajetória. Ele publica vários atalhos dessa trajetória. Vários obstáculos que você vai achar. Porque ele publica vários atalhos, vários obstáculos. Mas ele não publica a jornada inteira. É igual namoro, mulheres. Você faz tudo no namoro que você faz no casamento? Chance são que não. Inclusive as partes ruins vocês não fazem, né? Ou a gente não faz, os maridos, né? Quem não descobriu coisas depois do casamento. Então, assim, você faz algumas partes para a pessoa ter uma noção de como vai ser essa viagem. Mas o lançador, ele acredita que para você, não tem como você comprar uma passagem, não tem como você ir para Roma de graça. Uma hora ou outra você quer ir para Roma? Quer. Eu sou a melhor viagem para Roma. Vem comigo, mas você tem que comprar o ticket. Tem que ir a palavra errada. Se você quiser, você vai comprar o ticket. É raro, na cabeça do lançador, o cara chegar na Roma sozinho. É muito raro. Ele acredita que o melhor jeito é comprometimento. É isso que o lançador. Então, o lançador fala muito de atalhos e obstáculos. Por quê? Porque ele acredita que quando você divulga atalhos e obstáculos para Roma, a pessoa vai sacar que você é um expert. E que você é capaz de levar a Roma. Porque você demonstra atalhos e obstáculos. Então vamos lá, como é que isso é na prática? Por exemplo, e atalhos e obstáculos têm outros nomes, tá? Podia ser oportunidades e sabotadores, objeções e aceleradores, é a mesma coisa. Maneiras de chegar lá mais rápido ou de você superar desafios. Vamos ver? Olha exemplos de atalho. Né? Então, a gente está pegando a mesma Dani Braga, se não me engano, Pedro. Técnicas de desenho que valorizam o seu lettering. Veja bem a palavra valorizar. A Roma dela é ganhar dinheiro com lettering. Eu não sei exatamente as palavras, mas é mais ou menos assim. Espera aí, se ela publica um conteúdo de 50 minutos, isso é um conteúdo raiz, de técnicas de desenho que valoriza o seu lettering, é um atalho para Roma. Se a intenção dela levar pessoas que querem ser valorizadas, quer dizer, ganhar dinheiro com lettering, eles vão se atrair por isso, porque isso é um atalho. É um atalho. Como ter um cão objeto? Quer dizer que se você valorizar o seu lettering, obviamente você chega a Roma? Não. Você vai descobrir que você não resolve a sua vida em uma hora. O caminho, a jornada para Roma é bem mais complexa que um vídeo de 1 hora. É, às vezes, bem mais complexa que 3 dias aqui com vocês. É uma história, mas isso aí vai mostrar que eles manjam de Roma, manjam de levar pessoas a Roma. Como ter um cão obediente por toda a vida somente com comando de voz? Pô, o nicho dele, se não me engano, vou falar aqui, olha só, Roma dele é um cão obediente. Comando de voz é um atalho. Deve dar para ter um cão obediente de várias maneiras. Então, esse é um atalho. Vamos ver outro exemplo? Obstáculos. Não sei cobrar pelo meu lettering. Não sei cobrar pelo meu lettering. Inclusive, quando eles foram tirar essa foto, ela deve ter falado para o Pedro, o marido dela, faz uma cara de indeciso. E a cara dele não está muito indeciso, né? Está mais cara de Dom Juan. E ela está realmente, não sei. Tá, mas enfim, vai saber que cara que ele fez aí. Mas não sei cobrar pelo meu lettering. Opa, esse é um obstáculo para quem quer chegar e ganhar a vida com lettering. Então, esse é um obstáculo. Ela está com o chapéu de lançadora. Olha que interessante. Provando que cães velhos aprendem, provando que meu cão é velho, ele ainda pode aprender. Provando que cães velhos aprendem. Muita gente acha que o cão não vai ensinar, cão velho não aprende truque novo, né? Minha mãe sempre falava para o meu pai alguma coisa assim, meu filho, seu pai não vai aprender isso. Cachorro velho não aprende truque novo. Meu pai ficava feliz com esse comentário, né? Imagina, né? Eram brigas homéricas, quem era mais velho, assim. Enfim, coisa que a gente se divertia vendo os dois discutirem isso. Mas o que minha mãe está dizendo? É uma crença limitante que se meu cão tem uma idade, ele não aprende. Aqui ele está quebrando essa crença. Então, ele está quebrando um obstáculo. E o obstáculo que ele está quebrando é a idade. Mas, gente, só remete a quem quer ir para Roma. A Roma dele, que ele inventou. Então, toda jornada tem muitos atalhos e muitos obstáculos. O lançador geralmente
está procurando demonstrar isso. Atalhos e obstáculos, atalhos e obstáculos. Porque ele quer causar comprometimento. Atalhos e obstáculos. Geralmente os atalhos e obstáculos são aleatórios. Ele não tem sequência, porque quem dá sequência é o expert. O expert dá sequência. Ele quer gerar o resultado final, porque ele sabe que a pessoa vai estar comprometida. Uma vez que a pessoa casa, você pode construir um relacionamento bem mais forte. Por exemplo, é mais fácil ter filhos, que é um comprometimento de muito mais longo prazo. Não quer dizer que você pode ter filhos sem casar, não, mas é mais difícil. Quem já teve que sabe. Até para os filhos. Então você quer ter um comprometimento antes de entrar naquela jornada. A maioria das pessoas, está nada de errado com quem não quer não e está tudo bem. Mas o expert, o lançador, ele quer causar comprometimento porque ele acredita numa coisa maior que vem do comprometimento. Ele acredita numa coisa que não vem sem o comprometimento. Ele sabe disso. E assim, deixa eu só ver aqui, ó. Olha só. Isso é contraintuitivo, tá? É muito contraintuitivo, mas não deixa de ser verdade. Vocês vão rir de mim quando eu falar isso. Quanto mais temas você faz, quanto mais temas você fala, quanto mais atalhos você fala, mais temas você tem para falar. As pessoas acham que vai acabar os temas. Se você acha que seus temas vão acabar, é porque você não está fazendo tema suficiente. Porque quanto mais tema você fala, mais tema você tem para falar. É contraintuitivo. Quanto mais atalhos você dá, mais perguntas acontecem nos comentários. Cada uma dessas perguntas é um possível novo tema. Pergunta remete a desejo de um atalho ou a necessidade de superar um obstáculo. Quanto mais você ouve a sua audiência e fala para a sua audiência, mais você descobre que você não falou o suficiente. Eu achava que tinha falado o suficiente de Roma. É um caso. Não tinha. Porque quanto mais eu solucionava Roma, mais aparecia problemas novos de Roma. Então, se você está com dificuldade de temas para falar, é porque você está fazendo pouco. É muito contraintuitivo isso. Mas é muito real. Eu já fiz milhares no sentido de vídeos e temas e conteúdo raiz. E é porque eu fiz milhares que eu tenho muito mais ideias. As ideias não vêm antes de fazer. Elas vêm de caminhar o caminho. Lembra disso. Problema 4. Tem muita gente que fala, Érico, não consigo... Nossa, melhor que foi um dia que eu aprendi no 747, Érico, não consigo enrolar igual você. Eu falei, como é que é? Não consigo fazer nada de 30 minutos. Não consigo enrolar igual você. Eu falo assim, eu acho que você não consegue se aprofundar e resolver um problema. A maioria das pessoas são superficiais. Então, vamos lá. Eu falei, olha, que legal, fala aí o tema. Ah, ela me falou um atalho. Falei, vou te dar um roteiro para você explicar a coisa direito. E está aqui o roteiro, e eu vou deixar esse roteiro no dashboard de vocês. Então, relaxa se você não vai conseguir entender exatamente, que eu vou deixar. Mas, cara, se você vai apresentar um atalho, você pode explicar o que é o atalho. O que não é o atalho, porque as pessoas, às vezes, se confundem o que é e o que não é. Você pode explicar por que esse atalho é uma oportunidade. A palavra é porquê. Palavra mágica do lançador. O expert nunca quer explicar porquê, ele só quer fazer. O expert não quer explicar porquê, ele só quer fazer. Ele só quer gerar o resultado. Mas as pessoas, para elas comprometerem, elas têm que saber por que os resultados geram o resultado. É muito louco isso. Porque é muito importante, principalmente se ela for racional. Então explica por que funciona. Não só o que funciona. Explica por quê. O expert tem uma preguiça de explicar por quê, porque ele tem que trabalhar. Ele tem que entender coisa que ele só quer fazer. Mas o lançador explica por quê. E só de explicar por quê, geralmente vai muito do tempo. O expert não gosta de dar exemplo. Gente, vocês já pararam para pensar como a minha vida ia ser fácil se eu simplesmente subisse aqui e ensinasse para vocês e não desse um exemplo? Você sabe que trabalho que dá eu olhar 3.000 análises para mostrar para vocês que é real e dar exemplos reais. Porque eu sei que exemplos convencem mais vocês. Porque eu sei que se eu não der um exemplo, você vai falar, não é possível, cara, que essa mulher passou a fazer mais conteúdo e fez R$1 milhão. Porque eu sei que muitos de vocês são São Tomé. Isso dá trabalho. Mas o trabalho é recompensado.
Então eu, como lançador, sei que eu vou procurar exemplos o tempo inteiro. Vai ser raro aqui, uma vez que eu vou ensinar alguma coisa para vocês, que não vai ter exemplo. E você não quer dar exemplo, você só quer fazer. Eu podia simplesmente, é o seguinte, ó, mais conteúdo, mais frequente e alinhado com Roma. Ia adiantar? Não ia. Como é que eu sei disso? Porque não funcionou até agora. Então eu tenho que dar exemplo, eu tenho que mostrar, eu tenho que acender esse São Tomézinho dentro da sua cabeça que, cara, isso é real. Às vezes a diferença de fazer 1 milhão a mais, 1 milhão a menos. E esse exemplo é importante. Então, dê exemplo. Responda objeções que vêm depois do exemplo. Toda vez que você explica alguma coisa para você, as pessoas têm objeções. Elas têm dúvidas. Pensem em explicar essas objeções. Explica o jeito errado de fazer. Você sempre explica uma coisa e você nunca explica o jeito que as pessoas fazem errado. Só explica o jeito certo. E as pessoas vão lá e fazem errado. Olha só, estou dando um trabalho aqui para vocês, estou fazendo uma coisa de conteúdo. Eu estou explicando muito o jeito errado, não estou? Eu podia só explicar o jeito certo, ó. Entrar aqui e falar assim, gente, é o seguinte, é conteúdo mais frequente alinhado com Roma. Vocês acham que ia ser rico? Você acha que isso aqui é enrolação? Não é enrolação. É para vocês fazerem do jeito certo, para vocês entenderem e fazerem. Eu adoraria fazer isso aqui em 5 minutos, gastaria muito menos saliva. E ó, para cada 1 hora que eu estou aqui falando com vocês, a gente deve ter umas 50 horas de preparação. De olhar o que funciona, de basear em fatos reais, mas funciona. Explica o jeito errado, depois explica o jeito certo. O expert entra no passo 8 de uma vez. E depois ele não causa, mas o passo 8 de uma vez não causa comprometimento. Olha só, o expert entra no passo 8 de uma vez, não tem nada de errado, mas ele chega e não tem comprometimento. E aí ele chega para o lançador e fala que o lançador é enrolão. Não, o lançador não é enrolão. O lançador entende o que precisa para ver, para comprometer. Ele foi treinado. Toma cuidado para você não desmerecer o seu lançador. Você precisa dele, expert. E o lançador também precisa do expert. E o expert também precisa do lançador. Mas não desmereça o trabalho dele, não. Porque é ele que bota o cliente na sua frente. Vários deles. Milhares, às vezes. Mas é importante, tá? E depois você dá uma dica prática. Enfim, esse é um estilo de roteiro. Se você seguir isso aqui e for relativamente razoável em qualquer tema, você não consegue fazer isso em menos de 30 minutos. É raro. E se você fizer, você não está fazendo o seu trabalho direito. Então, para você aprofundar, agora isso aqui dá trabalho. Mas é um trabalho bem recompensado. Cara, problema 5. Esse problema foi personificado por meu amigo Ladeirinha. Quem via aqui, toda terça-feira, às 7h47, quase toda, eu faço um podcast com Ladeirinha, podcast improviso. Alguém já viu esse podcast? Balança a mão, só para ter uma noção. Legal. Quem não viu, deve ver. Ladeirinha é muito massa. E ele descreveu como é que é o conteúdo manjado. Ele chamou esse conteúdo manjado e exemplificou ele de conteúdo jornal hoje. Vamos ver como é que é um conteúdo manjado, um conteúdo jornal hoje? A gente pegou um aqui. Dá uma olhada nesse conteúdo, gente. Esta otorrinolaringologista diz que a redução da umidade e da temperatura aumenta o número de casos de problemas respiratórios, como faringite, otite, asma, pneumonia e bronquite. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados. O que é importante? Manter a hidratação, aumentando a ingesta de líquidos. Então, beber mais água, porque dessa forma a mucosa fica mais úmida e o seu sistema imune tem mais facilidade de chegar na mucosa e conseguir proteger desses agentes externos. A médica explica que quem tem um quadro crônico de alergia, como a Isabela, precisa ter uma atenção ainda maior. Fazer um acompanhamento com seu alergista, seu otorrino, seu pediatra, no intuito de prevenir esses eventos alérgicos ou infecciosos. Quando está frio, a gente não sente muita sede, mas é importante beber água. E já que está tão frio, também não pode faltar o agasalho. Olha aí, até a galera do esporte tirou o casaco do armário para correr. Pelo amor de Deus! Descobrimos o mundo aqui. Quando tá seco, tem que fazer o quê? Beber água. Pra quê? Pra hidratar.
para hidratar. E se você tiver um problema de hidratação, procure quem? O médico. Meu Deus! Que massa! E se tiver frio, veste casaco. Como é que isso pode ser tão manjado? Gente, isso de forma alguma é querer desmerecer essa profissional. Ela deve ser uma grande profissional. É só a linha editorial do conteúdo do jornal hoje. Só fala aquilo que a gente já sabe. Por que beber água? Você quer saber por que beber água? Porque hidrata. Meu Deus, que negócio é esse? E assim, às vezes, e não tem nada de errado, tá? Não é... Ela é super especialista, ela deve ter respondido o que ela achava que as pessoas queriam ouvir e tal. Mas vocês estão entendendo? Que é manjado? O que seu conteúdo precisa ser, gente? Ele precisa ser, na medida do possível, contraintuitivo. O que é um conteúdo contraintuitivo? Esse eu acho que... Vamos ver aqui, ó. Olha só. Quem quer dá um jeito, quem não quer inventa uma desculpa. Olha só, é intuitivo. Loucura é querer resultados diferentes fazendo exatamente igual. É intuitivo. Olha esse. Quanto antes você souber disso, melhor. O lixo é emagrecimento. Quanto antes você souber disso, melhor. Isso o quê? Para quê? Então não leva a Roma, e é óbvio. O que é um conteúdo contraintuitivo? Conteúdo contraintuitivo é alguma coisa que a sua audiência acredita que não é, e na verdade é. Então, um exemplo de contraintuitivo. Eu falei uma coisa contraintuitiva para vocês. O intuitivo é pensar que quanto mais eu falo, os temas acabam. E eu posso provar por A e mais B, dizer por que acontece, dar exemplos, dizer o jeito de falar errado, e provar para vocês que quanto mais você faz o conteúdo, mais conteúdo você tem. E que se você não tem conteúdo, não é porque você fez demais, mas é porque você fez de menos. Isso é contraintuitivo, isso não passa no jornal hoje. E você tem que fazer o teste. Esse conteúdo é um teste de jornal hoje? Está manjado isso? Eu estou falando que você tem que beber água porque hidrata? Entendeu? Deve ter alguma coisa contraintuitiva. Então, ela foi provavelmente induzida a falar o que a gente chama do mainstream, o óbvio. Ninguém paga pelo óbvio. Então, o que é contraintuitivo? Porque o seu cliente sabe o que ele sabe. Então, vamos ver aqui, nossa amiga, nossa, tem bastante coincidentemente, bastante da Vânia aqui. Não é só ela, não, tem várias faixas pretas. Ela não fez 3.000 análises, mas, enfim, a gente pegou várias dela aqui diretamente, ainda não do sítio, mas vamos ver o que ela fala. Isso está me levando a Roma. Tá, perca quantos quilos você quiser. Então, isso aqui tem que ter conteúdo falando sobre isso. Por que eu bato na tecla? Eu nunca pensei que eu poderia emagrecer quantos quilos eu quisesse com alimentação. Só alimentação. E automaticamente de forma natural, né? Então, eu não vi essa argumentação aqui. Eu não vi de forma definitiva. Sem uso de medicamentos. Eu não vi ele tacando pau em suplementos, né? Pelo que eu bati o olho aqui, tá? Não, mas você tá certo, não tem mesmo. Conteúdo manjado, não é muito bom. Vamos dar uma olhada como é que ficou? Opa! Deixou de ser manjado. Se você usa esses medicamentos, sua compulsão alimentar pode estar descontrolada, remetendo à curiosidade. Mas que medicamento? Será que eu uso? Porque se eu uso e causa compulsão alimentar, não é intuitivo. Olha só. Essa é a quantidade de proteína que você deveria ingerir para emagrecer. Qual que é a quantidade? Quem sabia que você precisa ingerir proteína para emagrecer? Eu não sabia. É contraintuitivo. Nossa, eu preciso ingerir proteína para emagrecer? Não é que proteína não é caloria? Não sei, enfim. Pare de tomar chá de hibisco. Pare de tomar chá de hibisco. Não sabia nem o que é essa desgraça de chá de hibisco. Mas agora, se você quiser emagrecer, então ela muda. O conteúdo leva para Roma, mas não é intuitivo. Ela pega algumas crenças que a sua audiência tem e mata ela. E se a sua audiência não tem crença limitante, é porque você não tem audiência. Porque senão ela já estava em Roma. Não está em Roma. E aí a Aline vai, ela é uma lançadora, vai de lançamento de 71 mil para faixa marrom, 120, depois 181 mil. Então, assim, contraintuitivo, aquilo que parece provável, olha só, isso é segundo o Wikipedia. O que é contraintuitivo? Aquilo que não parece provável que seja verdadeiro quando usando bom senso ou intuição. Isso é contraintuitivo. É tudo que o jornal hoje não é.
O jornal hoje é muito intuitivo. Tende a ser, né? Então, classicamente. Então, vamos lá. Exemplo, de novo, quanto mais temas você fala, mais temas você tem para falar. Isso é contraintuitivo. E outros exemplos também. Basicamente, você com certeza se parar para pensar o que o seu avatar, seu cliente ideal, sua audiência, faz que acha que está certo, mas está errado. O que ele acha que está certo, faz com o maior das boas vontades e está errado. Gente, vamos resumir essa parada aqui para vocês. Eu sei que já tem bastante coisa e a gente vai entrar para perguntas e respostas. Mas eu vou dar uma resumida bem light nisso tudo que a gente entrou. Gente, no mínimo 2 raízes e 7 Nutellas. Isso para você começar a jogar. Frequência é importante. Conteúdo sempre alinhado com Roma. Qual é a Roma? Perfeita não, a que você tem no momento. Sempre alinhado com Roma. Que tipo de conteúdo? Procure atalhos e obstáculos. Eu deixei um roteiro para você no dashboard. Do que falar, de como descrever isso de uma maneira que soa como um atalho, soa como um obstáculo, sem enrolação, mas trazendo valor. Treinar, fazer conteúdo contraintuitivo. E a palavra é treinar, é praticar, é se perguntar o que não é intuitivo. E agora a gente vai abrir para perguntas e respostas, correto? Show de bola. Alguém só coloca o tempo de perguntas e respostas para eu não passar. Mas vamos lá. Por acaso, alguém está interessado em fazer alguma pergunta para mim? Vamos lá. Eu vou começar com o João Paulo no monitor 7 e depois eu vou para Ravena no monitor 7 também. Vou fazer de 2 em 2, que eu sempre esqueço os dois. Vamos lá. João Paulo e Ravena. Vai lá, João Paulo. João. E aí, qual a sua pergunta, João? Eu queria uma pergunta relacionada ao tema. Você tem uma pergunta relacionada ao tema? Sim, relacionada à questão de atalhos e obstáculos. Excelente. Eu já falei com você, 747, eu estou com uma dificuldade na questão de conseguir fazer essa construção do atalho, do obstáculo e do conteúdo, fazer essa união. Ué, entendeu? Nós estamos... Qual foi o último conteúdo de atalho que você fez? Atalho que eu fiz, fala para mim, expert. Açúcar é tudo igual. Questão de açúcar, que é trabalho com confeitaria. Açúcar são todos iguais. A nossa Roma é transformar uma confeiteira independente financeiramente da cozinha de sua casa. Ah, então começou um problema. Açúcar são todos iguais. Você fez o mesmo erro que o Lander e a Fernanda fez. Açúcar, você está falando de açúcar e tipos de açúcar. Mas esse conteúdo não, obviamente, leva a Roma. Não tem nada a ver, não é nem um atalho a Roma, nem um obstáculo. Ou não é óbvio. Por exemplo, minha esposa pode não estar interessada em se tornar uma confeiteira de sucesso. Ela pode não estar interessada, mas ela pode estar interessada em fazer um bolo ou um suspiro. E ela ia ver esse vídeo. Você pegou a pessoa errada. Então, entendi. Qual que é um atalho? Me fala o seguinte, para uma pessoa que quer... Qual que é a Roma, de novo? É tornar-se... Eu ajudo mulheres a tornar independentes financeiramente com a confeitaria da cozinha de sua casa. Qual que é uma coisa que elas fazem de errado, que leva elas mais para longe de Roma e elas acham que estão fazendo certo? Vamos lá. Uma coisa que a confeiteira faz de errado, sem saber que é errado, que leva ela mais longe da sua Roma, mas ela não sabe disso. Vamos lá. Não é possível que ela não faz nada de errado. Espera. Uma produção sem um porquê. Fazer uma produção de um produto sazonal. Um exemplo, tem um produto que é vendido uma época no ano só. Elas fazem achando que aquilo vai durar a vida toda. E qual que é a consequência desse erro? Vamos supor... Elas vivem de modinha, elas não têm um público, um cliente, elas não conseguem manter cliente. A pessoa compra uma vez e depois não compra, que ela não tem um produto consistente, entendeu? Então você vai fazer um negócio. O maior erro que faz com que você perca clientes. O maior erro que faz com que os seus clientes não comprem de você de novo. Você pode falar sobre isso. Um erro comum... Faça isso e você não terá clientes repetentes. Faça isso e você não terá clientes fiéis. É o que eu estou tentando criar isso. E isso é o quê? É um erro, é um obstáculo. É o quê? Por exemplo, fazer panetone. Eu não estou falando que fazer panetone... Se fosse pão, era panetone.
Pô, panetone, porque se você fosse padeiro, é que eu não sou confeiteiro, eu tenho muito, mas se fosse padeiro É chocotone. porque A o moda é panetone chocotone. é a desgraça do confeiteiro que quer ser independentemente livre. Eu tô chutando, tá? Não sei, não sou confeiteiro. Mas você está entendendo que esse é um atalho, um obstáculo? Agora, me faz uma coisa que elas não fazem, mas se fizessem, elas dobrariam o faturamento. Eu tô especulando, tá? Isso é um atalho. Uma coisa que elas não fazem, e que se elas fizessem, elas iam chegar a Roma mais rápido. Um cardápio inteligente é o que nós ensinamos no nosso curso, né, do nosso lançamento interno. Eles já terem um produto que eles consigam trabalhar sem desperdício o ano todo. Não abrindo uma cartela gigantesca de produtos, mas com produtos físicos e elas serem especialistas naquilo que elas fazem. Por que fazer menos produtos traz sua liberdade financeira mais rápida? É um outro atalho. Porque menos é mais. Menos produto dá mais dinheiro. Porque menos produto, você está me falando que isso é contraintuitivo no mundo delas, né? Sim, então, tá muito. Bom. Por que fazer menos produtos te deixa uma confeiteira mais rica? Você tem um produto não, me responde não, esse é o tema, brother. Perdão. Sim. Esse é o tema. Eu não sei por que não, mas você está entendendo que eu criei um atalho agora? O meu atalho é menos produtos. Ele é contraintuitivo. E se eu parar para continuar te perguntando qual é outro erro que ela comete, você vai continuar falando. E quanto mais conteúdo você faz, mais ela fala embaixo as dificuldades dela. Entendi. Então, quanto mais você... Eu te dei um exemplo de atalho e obstáculo. Agora eu quero que você me dê um. Atalho e obstáculo. Seja uma especialista no seu produto e venda mais. Nossa, tá indo, né? Horrível. Tá horrível, né? Uma desgraça mesmo, né? Ô, diacho. Se fosse... minha expert não gosta de aparecer. Não, tá tudo bem. Expert não gosta de aparecer. Respeite sempre as regras do seu expert. Nada de errado com isso. Ele não precisa ou ela não precisa. Então vamos lá. Vamos analisar essa Roma. De novo, fala de novo. É Roma não, é esse título. Qual que você falou? Fala de novo. Vamos analisar esse. O que te transforma... te transformar em especialista e ser conhecido no mercado. Então, por que isso é um problema? Não sei para... Não, segura. Como se tornar um especialista e ser conhecido no mercado. Esse é o título, tá? Que mercado? Executivo? Não, na confeitaria. Não, então tá óbvio. Você tá tão óbvio com isso na cabeça que você não sabe que quem lê a coisa não lê isso. Você tem que falar. Então por isso eu até fui um pouco duro com a sua Roma, seu título. Eu te retiro minha dureza, né? Coisa do tipo. Às vezes a gente usa uma licença poética para deixar um pouco. Mas assim, como se transformar? Repete e ouve o que você falou. Reouve o que você falou. Como ser especialista na confeitaria te traz sucesso. Então tá bom. Você mudou, né, seu safadinho? Eu não, minha expert. É que eu tô segundo, eu tô ouvindo o ponto. O ponto tá aqui, eu ouço e repasso. Nossa, seu expert é complicado. Sua expert é sua esposa? Ela. Isso. Ixi, quando a expert manda no lançador, né? Tipo, lá em casa, a expert é o que fica, expert esposa. Vamos lá. Vamos de novo nessa segunda. Pergunta pro ponto aí. Como ser especialista na confeitaria te traz sucesso? Ela não quer sucesso, ela quer o quê? Sucesso não é só Roma. Independente financeiramente. Então, tenta colocar Roma no título. Porque eu não sei se leva Roma. Eu tenho que saber se leva Roma pelo título. Vamos lá, de novo. Como ser especialista te transforma independente financeiramente? Tá começando... na confeitaria. Tá começando a melhorar. Porque primeiro é uma coisa que leva a Roma. Tá óbvio que leva a Roma. Aparentemente, ser especialista é um atalho. Tá entendendo?
Então, Sim. passo 1, tem que levar a Roma. É melhor que leve a Roma. Passo 2, direto ou indiretamente, tem que estar óbvio que leva a Roma. Passo 2 tem que ser ou um atalho ou a superação de um obstáculo. Então, você está me falando que ser especialista ele leva a Roma mais rápido. Tudo bem. Ótimo. Agora está um atalho e um obstáculo. Eu queria que você saísse com um só para a gente ter certeza que eu vou te deixar aqui em boas mãos, tá? Não só nisso, mas sempre pergunta, é um atalho? É um obstáculo? Está óbvio que é um atalho e obstáculo? Porque seu cliente não superestima a inteligência dele, não. Ele não tem a expertise que você tem. Ele não está escutando o que você escuta. Então, não acha que ele vai deduzir que especialista no mercado é ser especialista no mercado de confeitaria. Pode ser de mercado canino, lettering. Você tem que deixar óbvio, tá? Então, pergunta, está óbvio que isso leva a Roma? Está óbvio que isso é um atalho para Roma? Se tiver, você acertou. Tá joia? Show, obrigado, Hélio. Eu que agradeço, cara. Parabéns. Vamos para o segundo, que a segunda é... Deixa eu ver aqui, Ravena. Vamos lá, qual seria a sua pergunta? Se possível, nesse tópico, tá? Eu queria tirar perguntas nesse tópico. Eu sei que todo mundo tem perguntas sobre tudo que acontece, mas eu queria aproveitar como um instrumento de fixação do que foi ensinado. Então, Ravena, você tem uma pergunta nesse tópico? Eu queria perguntar, porque, por exemplo, no caso da Fernanda e do Lander, que eles vendem os bolos caseiros, quando eles deixaram de fazer o conteúdo, que passava o conteúdo do curso, e passaram para fazer o conteúdo mais estratégico, eu entendo qual foi essa mudança. Mas quando eu penso no meu nicho, no meu conteúdo, que é um conteúdo estratégico para passar na prova de título de especialista, para médico, eu tenho dificuldade de pensar em como modificar esse conteúdo e não passar o conteúdo do meu curso no conteúdo gratuito. Eu não acho que você deve deixar de passar o conteúdo do seu curso no conteúdo gratuito, não. Mas não deve ser com o mesmo chapéu. Tá. Então, vamos lá. Qual que é a sua Roma? Só para a gente entender. Eu ajudo médicos a se tornarem especialistas através da aprovação na prova de título de especialista. Então, basicamente, você ajuda médico a ser aprovado, tá? É isso? Faz estudo, né, para aprovação na prova. Eu só estou simplificando a sua Roma. Você ajuda o cara a passar na prova. Você não precisa se tornar especialista passando na prova, não. Você ajuda o cara a passar. Só dica. Né? É bem mais simples. Eu te ajudo a passar nessa prova. Que nem o concurseiro. Eu ajudo o cara a se tornar juiz. Não. Eu ajudo ele a passar no concurso. É tipo isso. Então, tá bom. Para o cara passar, o que é uma coisa que ele faz errado, que ele acredita que está certo, mas ele faz errado, que ao invés de ajudar, atrapalha? Me dá Ele faz o capítulo inteiro, por exemplo. Ele fica resumindo o que já está resumido no livro ou na apostila, por exemplo. Então, se isso fosse um tema de aula, você vai falar assim, por que fazer resumo do capítulo inteiro vai atrasar a sua aprovação? Eu não estou falando que esse conteúdo não está no seu conteúdo. Você pode falar disso, mas ele não está desse jeito. Ele está de um jeito sequencial. Lá no seu negócio, módulo 1, passo 1, faça isso. Passo 2, faça isso. Passo 3, faça isso. Passo 4, faça isso. Passo 5, faça isso. Esse é um expert. Aqui você está falando de um atalho aleatório. Uma coisa que ele faz errado. Aí você chega para ele e faz uma live sobre por que a pior coisa que ele pode fazer é o resumo do capítulo. Não sei se é, mas... E aí ele fala assim, nossa, eu faço o resumo do capítulo, eu tenho que ver esse vídeo. Porque além de eu fazer, me dá trabalho, está atrasando, está dando efeito colateral. Se ele descobrir alguma coisa, ele parar de fazer esse resumo, se ele quiser passar na prova, ele vai falar assim, nossa, a Ravena é o poder, eu vou comprar o curso dela. Mas ele vai comprar o curso dela porque você mostrou uma coisa que ele fazia errado, uma coisa que ele achava que estava certo, mas ele fazia errado. Você abriu os olhos deles. É um conteúdo abre olhos. Então, isso causa comprometimento. O que não causa comprometimento? Você fala assim, gente, vamos lá, preparado? Aula 1 é assim, aula 2 é assim, aula 3 é assim, aula 4 é assim, aula 5 é assim. Aí você dá as 25 aulas sequenciadas. O conteúdo do lançador não tem sequência. Ele é aleatório. Você gosta de alguma série do Netflix? Grey's Anatomy. Qual que você gosta? Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, eu não conheço ela. Vou tentar pegar uma que eu conheço. Você já viu Friends? Não. Já viu Game of Thrones? Breaking Bad?
Game of Thrones, Breaking Bad, você precisa saber do episódio anterior para entender o episódio de agora. Você não entende nada se você chegar na 5ª temporada. Já Friends, House, você não precisa, né? É bom você ter uma noção, mas você pode pegar na 5ª temporada, episódio 5, e vai ser o mó barato. Tipo, Sai de Baixo, né? No meu tempo tinha Sai de Baixo, da Magda. Você podia pegar qualquer episódio. Você tem um pouco de contexto. Então, o seu conteúdo como lançador não é Game of Thrones. Você não tem que saber a novela inteira. Ele é Friends. No Grey's Anatomy, você precisa saber ou ele é... Você precisa, né? Se eu entrar na 5ª temporada agora, eu vou entender patavinas nenhuma. Pois é. Então, assim, é isso que você tem que pensar. O seu conteúdo de expert é um, depois o outro, depois o outro. Até porque quando você está no seu conteúdo, na sua audiência, você não tem noção do que o cara viu antes. Então, você não pode construir em cima da coisa. Mas ele é bom o suficiente para a pessoa, eu quero mais. Você não precisa ser um trailer. Não quero dizer que você tem que ficar fazendo trailer, que é o que você conta, mas não conta. Gente, eu não estou pedindo para você fazer o trailer. O trailer você não conta de verdade, né? Você só cria suspense, Você no seu conteúdo, você conta um episódio completo. Mas não é a história inteira, não é todas as seasons. Talvez eu deveria escolher alguns módulos para passar um conteúdo gratuito. Você não olha você não olha para o seu curso e passa no conteúdo gratuito. Você está muito expert. O expert não sabe nem como é que é o curso. Você tem que virar o lançador. O lançador não pensa no curso. O lançador nem sabe que existe o curso. O lançador sabe o seguinte: existe um cliente e ele tem atalhos e obstáculos. Então, sem falar os módulos do curso, me fala um outro obstáculo que ele faz. Uma coisa que ele faz certo, mas não ajuda ele, atrapalha, ele nem sabe disso. Ele não sabe analisar o edital da forma adequada. E aí? Qual que é o problema disso? Ele não consegue planejar o estudo de uma forma estratégica e mais eficiente. E aí? O que acontece? Perde bastante tempo estudando, às vezes, coisas que não eram necessárias, que Total. talvez nem fossem cair. Se você não fizer isso entre aspas, você vai perdendo tempo estudando coisas que não caem na prova. Eu sei onde está, em qual módulo do seu curso isso? Não. Eu só sei que isso é uma dificuldade do cara. Então, não é uma análise do curso, eu vou fazer umas partes. Não. A análise do lançador, ele nem sabe que módulo, o que tem no curso. É que você sabe. Eu não preciso saber para te falar 25 milhões de temas. Me fala uma coisa agora que acelera ele nem sabe que existe, mas acelera ele passar na prova. Me dá um exemplo. Ele nem sabe que existe, mas acelera. Eu chamo de revisão ativa, que é fazer uma repetição espaçada e de uma forma desafiadora para o cérebro. Show. E você tem algum dado científico, o quanto aumenta a absorção? Porque pareceu científico. Então, tem algum estudo em relação a isso? Tem estudos, não sei falar os números agora. Total. Procura os números. Procura um número que você possa falar assim: se você fizer isso, sua retenção vai aumentar X%. E isso vai te ajudar a passar na prova. Você está entendendo? Eu não tenho noção do módulo. Então, você não é de baixo para cima. Um lançador não pensa no que eu tenho aqui, o que eu posso ensinar de graça. Não é assim que o lançador pensa. O lançador pensa no cliente, no problema. Ele não pensa no meio. Qual o problema que eu vou resolver hoje? Um problema mais aleatório possível. Tem que ser tão aleatório que se você tivesse que juntar os traços do seu canal, nem você conseguia colocar ele em ordem. E aí você vai demonstrar, vai criar olha, olha, ele vai chegar e falar assim: nossa, se o conteúdo da Ravena, esse é o conteúdo gratuito, imagina o pago. Imagina se um dia eu tiver a chance de falar com ela. E aí ele vai querer se comprometer com você. E a chance dele passar ou se comprometer com você vai ser sempre maior. Você tem que acreditar nisso. Um lançador acredita, ele não se força a acreditar, mas ele acredita de verdade que o caminho para alta performance é o comprometimento.
ele já viveu bastante para lidar com gente descomprometida. Ninguém merece. Pô, você tá ali, você tem todas essas ferramentas, o cara não tá ali, sabe? Parece que você está empurrando o touro pelo chifre na lama. Não funciona. E por que isso acontece? Na maioria das vezes, porque sua cabeça de lançador não causou o comprometimento. E agora, o contrário é massa. Cara, você tem um aluno sangue no olho, não tem professor, cara, não tem um êxtase melhor para um professor. De ver alguém saindo do nada, que não era para passar, não era o cara mais inteligente, não era o cara mais... Mas ele vai lá e passa, porque ele seguiu passo a passo. Isso é um êxtase. E ele chega e agradece, porque ele sabe que aquilo que você fez ajudou. Ele, na verdade, se ele te encontrar na rua, ele quer bater uma selfie com você. Não porque é celebridade, mas de agradecimento mesmo. Às vezes ele vai ficar grato para você pro resto da vida. Aquela mulher me ajudou. Se não fosse isso, eu não seria esse especialista. Se não fosse esse especialista, meu filho estava estudando em uma outra escola. Não sei se é basicamente isso. A minha resposta clarificou um pouco? Com certeza. Show de bola. Vamos lá. Eu tenho mais tempo, talvez, para mais uma pessoa. Vamos lá. Deixa eu escolher desse lado aqui. Faz tempo que eu escolhi. Levante a mão quem quer. Tem alguma pergunta sobre esse tema de conteúdo? Então, eu vou falar com... Meu Deus. Gabriela San, e está com reticências aqui, monitor 19. Gabriela San, alguma coisa. Tá, vamos lá. No nosso negócio, ele é voltado para o ensino superior para alunos de exatas. E hoje, a gente tem 2 avatares principais. É um aluno, aquele que basicamente só quer passar, e tem aquele outro aluno que ele quer aprender, e para ele é importante, ele, como é voltado para engenharia, ele normalmente fala, eu vou ser engenheiro, eu não posso derrubar um prédio, por exemplo. E a gente hoje faz meio que lançamentos, um para um público e um outro para o outro, mas a gente tem muita dificuldade no conteúdo, assim, em definir conteúdo que vai atrair cada público, entendeu? A gente não sabe como fazer essa divisão muito bem, porque são 2 avatares bem diferentes. E aí eu queria entender o que você acha, enfim. Se são 2 avatares bem diferentes, ou você tem que criar 2 canais de comunicações bem diferentes para eles, ou você tem que desistir de um. Qual você quer? Você não precisa... Criar 2 canais. Será? Por quê? Porque o avatar, a gente chama aqui, um é o Ganef e o outro é o Albertino. Quanto você fez? Você já fez lançamentos para os 2? Perdão, te interromper. Já, o último lançamento que você fez para o Ganef faturou quanto? Cara, Ludo, me ajuda, porque o Ludo, eu tô com o meu parceiro aqui, ele que toca pro Ganef. Mais ou menos, 200 mil. Padaria. 200 mil, ele acabou de me falar aqui no chat, 200 mil pro Ganef. E pro outro? Ganef. 85 mil. Total. Das duas, uma. Ou você cria 2 empresas e fala com eles separadamente, porque são 2 pessoas diferentes. Você está me falando que os interesses de uma são conflitantes com o outro. Cria 2 canais. Sim, o cara que quer plugar num negócio vai para um e o cara que quer plugar vai para outro. Eu podia fazer curso para médico também. Mas se eu quisesse fazer curso para médico, eu tinha que criar um canal diferente, porque nem todo mundo é médico. E médico é um bicho... médico é uma criatura ímpar por si só. Quem é médico sabe, ele fala diferente, ele anda diferente, ele se reproduz, eu não sei se é diferente, mas eu acho que também deve ser. Então, é uma criatura peculiar os médicos, né? Eu tenho amigos médicos, então eles por si só são bem peculiares. Mas eu não misturo meus avatares. Se os avatares querem romas diferentes, eles têm que estar em canais diferentes. Você tem 2 empresas e não sabe. Aí, se você quiser tocar 2 empresas, agora, você não precisa de 2 empresas para chegar à faixa preta de 4º grau. Só precisa fazer um desses muito bem feito. Não é mais produtos, mais faturamento necessariamente. Pelo contrário, assim, mais produtos às vezes é mais distração. Às vezes enquanto você devia estar pensando só uma equipe só num. Tipo, eu tenho uma equipe focada só em um avatar. Eu tenho só um produto. E eu estou bem, muito bem, obrigado. Não é porque eu podia criar um avatar de tráfego, um avatar de Instagram, um avatar disso, mas eu não preciso disso. Eu só tenho que fazer o meu trabalho bem feito e levar a maioria de vocês para a faixa preta pronto. Meu avatar que é a faixa preta ou a faixa marrom, né? Mas é a mesma coisa, que a faixa marrom é intermediária à faixa preta, então não confunde. Então, eu passo
horas da minha vida focando como é que eu faço a vida de um cara que não chega na faixa preta mais fácil. Eu passo, em vez de eu criar um outro produto, eu foco em fazer a sua vida melhor. E quando eu faço isso, mais pessoas chegam na faixa preta. Olha meus números. E quanto mais pessoas chegam na faixa preta, mais minha reputação cresce. Não pelo que eu falo, não pelo meu cabelo, mas pelos meus resultados. Então, se você tem 2 pessoas e seu time está dividindo a atenção dessas 2 pessoas e elas não se complementam, você não consegue ser muito bom nas 2. Logo, você tem 2 empresas. E não tem nada de errado em ter mais de um negócio, não. Umas pessoas querem, outras não. Você não precisa deles para chegar no 4º grau, necessariamente. Mas não coloca eles no mesmo canal se eles não compartilham da mesma visão, desejos e dores. Então, separa os canais. E, por exemplo, se eu uso, por exemplo, o YouTube para um e o Instagram para o outro, não. Faz sentido ou não? Melhor claro que não. Ter separado. Porque tem pessoa que prefere consumir vídeo no YouTube, tem pessoa que prefere o Instagram, tem pessoa que, acredite ou não, prefere o Facebook, tem pessoa que prefere o Telegram. Não cabe a você decidir onde seu avatar vai consumir o seu produto. Então você tem que ter um canal para o avatar A no YouTube, um canal para o avatar B no YouTube. Um canal para o avatar A no Instagram. É quase 2 empresas. Elas podem se promover uma a outra, mas são 2 empresas. Precisa de 2 times de conteúdo, 2 times de tráfego, 2 times de lançamento, 2 times pedagógicos. Porque se você não tiver... A gente tem tudo isso. Então é só não misturar os 2. Né? Desculpa. Procura não misturar os 2. Porque se eu falar de concurso no canal da Fórmula, eu vou alienar os meus empreendedores. Empreendedor tem alergia a concurso. E concurseiro tem alergia a empreendedorismo. O cara quer segurança. Ele estuda, o indivíduo estuda a Constituição Federal, cara. Ele estuda português. Ele estuda, sei lá, a lei do sei lá o quê, cara. Empreendedor é uma criatura muito diferente. O concurseiro, ele quer segurança. Ele quer um emprego, ele quer entrar segunda, sair sexta. O empreendedor não quer isso. É um animal diferente, é uma criatura, uma criatura diferente. O concurseiro, o empreendedor quer escala. Ele quer a chance de ter escala. Nenhum concurseiro faz 6 em 7, não devia. Senão, eu não sei se nenhum, né? Mas, pô, se a gente estiver pagando essa, fudeu. Mas, dito tudo isso, o empreendedor, ele quer escala, ele quer impacto, ele quer uma coisa maior. Eles são animais, eles são criaturas diferentes. Não tem uma melhor que a outra, são criaturas diferentes. Se tem um concurseiro aqui, pelo amor de Deus, vai embora de fininho. Que o máximo que eu vou ajudar é se você já tiver passado no concurso, você vai querer sair do seu emprego. E, pelo amor de Deus. Eu já tirei vários dessa carreira. Então, eu sou o anticoncurseiro. Eu tiro as pessoas do concurso. As pessoas pedem exoneração para mim. A palavra do capeta para o concurseiro. Ele quer passar, ele passa anos estudando para passar. Imagina, eu sou o cara que exonera. Eu sou o capeta. O capeta em vida, faltou 2 chifrinhos para o concurseiro. Mas para o empreendedor. Então, assim, eu não tento falar para os 2 ao mesmo tempo, porque ele tem interesses diferentes. Mesmo que alguns desses interesses sejam parecidos. O concurseiro também quer ter foco. O concurseiro também quer desenvolvimento pessoal. Mas eu não levo o concurseiro, ele não quer a minha Roma. Ele quer a Roma dele. Quer passar no concurso, seja ele qual for. E a Roma 6 em 7, você não faz 6 em 7 passando em concurso, pelo contrário. Então, legal. Se eu quisesse ajudar concurseiro, eu podia criar um negócio para ajudar concurseiro a passar, mas eu não usaria o meu canal do Érico Rocha, eu usaria um outro canal. Dá para fazer? Dá. O que me para de ter um outro negócio? Nada. Se eu acho que eu consigo ter 2 times, 2 de tudo, por que não? Legal, bacana. Obrigada. Mas, sinceramente, eu acho que a gente não chegaria a esse nível de excelência que a gente está hoje se a gente tivesse com as nossas atenções divididas. E eu me pergunto, se eu tivesse... A gente só faz isso quando a gente acha que chegou no teto, tá? Então, geralmente, você cria um outro negócio quando você acha que chegou no teto do seu. Só que as pessoas erram o teto, eu não cheguei nem na metade do teto. Então, eu só abriria um outro negócio, talvez se eu achasse que cheguei no teto do meu. Mas todo mundo que falou que chegou no teto é porque ele não conhece o teto. Porque no digital o teto é muito maior, é muito melhor.
Então é um erro. Eu abro um outro café se eu acho que esse não tem mais teto. Eu abro uma outra academia se eu acho que eu não tenho mais teto. Só que o digital, o teto é muito diferente do que parece ser. Então, às vezes, você abre outros negócios, você implode o seu. Você se torna menos competitiva, mais fraca. Difícil alguém. Eu desconheço alguém com nível de resultado ou de cirurgias que a gente tem. Mas eu não cheguei nesse nível tentando lançar um produto de Instagram, tentando lançar um produto de tráfego, tentando lançar... Eu ensino uma coisa muito bem feita. Muito bem feita. Desconheço alguém que ensina melhor no sentido de ter mais resultado. Tá? Pode até ensinar melhor, mas não sei se tem mais resultado. Porque o meu resultado foi 300 milhões. Não meu, dos meus alunos. Catalogado. Então, desconheço alguém que tem esse nível de dado e resultado. E se tiver, ótimo. Mais pessoas. Mas eu estou no jogo. E ano que vem eu não estou parado. Escreve o que eu estou te dizendo. Esse ano foram 93 faixas pretas. Ano que vem vai ser muito mais. Porque eu estou no jogo. E vocês podem contar comigo que durante esse jogo eu vou focar em uma coisa. O que é essa uma coisa? Os meus produtos que levam a faixa preta. É isso que meus clientes compram. É uma das coisas que meus clientes compram, né? Porque a gente é obcecado pela faixa preta. Você não tem noção. A gente tem uma obsessão. Tem um dia um meu amigo falou assim, Érico, você é obcecado por isso. Eu falei assim, pode parecer estranho, mas eu sou obcecado pela faixa preta. Eu sou obcecado em trazer pessoas para a faixa preta. Eu olho o nível de detalhe que poucas pessoas se interessam. Eu procuro melhorar alguma coisa que já é world class por uma pura obsessão. É meu vício. É o vício da minha equipe. E não é pandemia que para a gente, não, de fazer o nosso melhor. Você está entendendo? E é difícil você fazer... Se eu tivesse que tocar outra empresa... Eu vendi minha empresa esse ano. Vendi uma. Eu tinha uma empresa que chama ClickPages. Você conhece essa empresa? Sim, a gente monta nossas LPs lá. Total. Era minha. Era minha. Era uma empresa de software. Eu vendi para o Hotmart. Sim. Eu e os sócios vendemos para o Hotmart. 100%. Não vendi parte, eu vendi tudo. Por que eu vendi tudo? Porque eu queria mais tempo para focar para vocês. Mesmo tendo uma empresa que faturava alto. Inclusive vendi, foi uma boa venda. Mesmo por isso, porque eu queria tempo para fazer faixa preta. Você está entendendo que aquilo roubava um pouco da minha atenção? E eu decidi, então assim, eu fui o contrário que você fez. Nada de errado, tá? Eu só fui onde faz o meu coração cantar. E aí eu fui mais onde faz. Então eu vendi para ter foco. Aí o Hotmart, que é o foco dele é software, ele achou ótimo. Foi muito bom. Então, lembra, não tem nada de certo ou errado. O que era importante para mim não quer dizer que é para vocês. Às vezes a sua paixão está nos dois. Mas lembra, você não precisa necessariamente dos dois para chegar ao 4º grau da faixa preta. Só se você acha que chegou no teto. E lembra, o teto às vezes é muito mais alto do que você imagina. Tá bom? Show de bola. Bacana. Legal, Fechou. obrigada. Fechou.